que Voldemort simplesmente não atirou o bebê Harry pela janela ao invés de usar a Avada Kedavra, qual o verdadeiro motivo para ele querer a Pedra Filosofal se já era imortal, como Harry foi transformado em Horcrux se Voldemort não fez o ritual necessário e como Harry defendeu a Avada Kedavra de Voldemort mais de uma vez se é impossível defender essa magia. Esses são alguns dos pontos que nós vamos falar nesse episódio que talvez você tenha entendido errado em Harry Potter. O primeiro deles é, por que Voldemort queria a Pedra Filosofal se ele já era imortal? A lenda de Harry Potter surge quando Voldemort, motivado por uma profecia, tenta tirar a vida do Harry ainda bebê e acaba encontrando sua ruína. Devido ao sacrifício feito pela Lilian, Voldemort tem seu corpo destruído ao lançar uma maldição da morte em Harry e depois disso, fraco como nunca esteve, menos do que um fantasma, mas ainda assim vivo, o Bruxo das Trevas se refugia e fica escondido esperando algum de seus seguidores aparecer para salvá-lo, ajudá-lo de alguma forma. Voldemort esperou por 10 longos anos sem ter uma forma, sem ter um corpo. E então ele foi encontrado por Quirrell, e juntos eles começaram as tentativas para roubar a Pedra Filosofal. A substância lendária que, entre outros poderes, produziu o Elixir da Vida. O antigo estudo da alquimia preocupava-se com a produção da Pedra Filosofal, uma substância lendária com poderes fantásticos. A pedra pode transformar qualquer metal em ouro puro. Produz também o Elixir da Vida, que torna quem o bebe imortal. Mas o Voldemort já havia sido atacado de forma mortal. Seu corpo foi destruído, desintegrado, e ele não morreu. Ele ficou fraco, ficou sem um corpo ali, mas de fato não morreu. Ele precisava da ajuda de outra pessoa para conseguir retornar, mas ainda assim estava vivo. Isso porque ele já tinha alcançado o objetivo dele de imortalidade através de suas Horcruxes. A Horcrux nada mais é do que uma âncora à vida. O corpo dele é atacado e ele não morre, ele fica preso à terra. E por incrível que pareça, muita gente confunde achando que o Voldemort queria a Pedra Filosofal para se tornar imortal, quando na verdade ele queria a pedra para retomar o seu corpo, para ter um corpo vivente. Harry Potter, falou o rosto. Harry tentou dar um passo atrás, mas suas pernas não obedeceram. Está vendo no que me transformei? Disse o rosto. Apenas uma sombra vaporosa. Só tenho forma quando posso compartilhar o corpo de alguém, mas sempre houve gente disposta a me deixar entrar no seu coração e na sua mente. O sangue de unicórnio me fortaleceu nessas últimas semanas. Você viu o fiel Quirrell bebendo-o por mim na floresta. E uma vez que eu tenha o Elixir da Vida, poderei criar um corpo só meu. Agora, por que você não me dá essa pedra que está no seu bolso? Ou seja, Voldemort não queria a Pedra Filosofal para ser imortal. Ele já era imortal, até suas Horcruxes existirem, né? Enquanto as Horcruxes estavam intactas ali, ele estava imortal. E já que nós falamos sobre imortalidade, o nosso próximo tópico desse vídeo também é um que confunde um pouco a galera. A Pedra Filosofal não torna ninguém imortal. Eu sei, eu acabei de ler o trecho do livro Pedra Filosofal que fala que a pedra produz o Elixir da Vida, que torna quem o bebe imortal. Mas não é bem desse jeito que funciona. A Hermione tá lendo o artigo de um livro que fala sobre a Pedra Filosofal, mas na prática, o Elixir da Vida prolonga a vida de quem o bebe, não torna imortal. Imortal é quando a pessoa não morre. Ela não morre de jeito nenhum. Senão, o Nicolau Flamel e sua esposa Pearl não morreriam depois de destruir a pedra e não produzir mais o Elixir da Vida. Quanto à pedra, ela foi destruída. Destruída? Exclamou Harry sem entender. Mas isto quer dizer que ele e a mulher vão morrer, não é? Eles têm elixir suficiente para deixar os negócios em ordem e então, eles vão morrer. O que acontece com o Elixir da Vida é que ele prolonga a vida da pessoa, permitindo com que ela viva muitos anos a mais do que o normal, tipo Nicolau e a Perenelle, que tinha ali quase 670 anos cada um. É desconhecido se, enquanto eles tomavam o Elixir da Vida, eles estavam blindados de alguma forma contra a morte, como era com o Voldemort no caso das Horcruxes, mas eu acredito que não, porque isso iria contra tudo que a própria história constrói ali, de falar que nada pode burlar a morte, que quando se tenta fazer isso existe um preço altíssimo. No caso, o Nicolau Flamel não estava burlando a morte, ele estava prolongando a vida dele, mas ele não tinha problema ali de morrer, entendeu? Tipo, pô, agora eu vou morrer? Beleza, então acabou, vou morrer, é isso aí. O Voldemort não, ele estava indo contra a natureza, fazendo a alma dele permanecer aqui e ele poder renascer, mesmo depois de ser atacado e destruído de forma mortal. Eu não vejo a Pedra Filosofal, pelo menos não nas mãos do Flamel, como algo maligno, e o
uso que ele fazia dela como algo maligno. O nosso próximo ponto é como Harry se defendia do Avada Kedavra se é impossível se defender dessa magia. E aqui a gente tem que separar muito bem o que é filme e o que é livro, tá, galera? No filme, várias pessoas se defendem de Avada Kedavra, à torto e à direita, mas isso não acontece nos livros. Nos livros não tem como se defender do Avada Kedavra. E quando eu falei isso no último episódio desse quadro de coisas que entenderam errado, muita gente falou: Ah, mas o Harry se defende com o Expelliarmus. O Harry não se defende com Expelliarmus. Quando se trata de Voldemort e Harry, tudo é completamente atípico e diferente. Afinal, o Harry, o que inicia a história do Harry é ele ter sobrevivido a uma maldição da morte, uma coisa que nunca foi visto na história da humanidade. Então as coisas que acontecem entre eles não podem ser levadas como regra. Exceção da exceção da exceção. E isso deixa muita gente confusa, porque lá no cemitério o Harry usa um Expelliarmus contra o Avada Kedavra do Voldemort. Nesse caso, o que aconteceu? As varinhas do Harry e do Voldemort são gêmeas. O núcleo dela vem da mesma fênix, no caso a Fawkes. Então as varinhas gêmeas não se atacam. Elas não funcionam direito uma contra a outra. E se elas são forçadas a se atacar os seus donos, acontece o fenômeno Priori Incantatem, que faz as varinhas ficarem ligadas e uma varinha força a outra a regurgitar os seus últimos feitiços. E então a gente vê aqueles ecos das pessoas que o Voldemort matou saindo da varinha dele. Por isso que as varinhas ficam ligadas. Mas ali naquele caso, qualquer feitiço que o Harry usasse para tentar atacar o Voldemort iria gerar esse resultado, não era o Expelliarmus em específico. Agora, se fosse qualquer outra pessoa ali, sem uma varinha gêmea, a pessoa ia morrer. O Voldemort ia matar a pessoa, não ia acontecer aquele fenômeno. Então, o que acontece quando uma varinha encontra sua irmã? Perguntou Sirius. Elas não funcionam bem uma contra a outra. Se, no entanto, o dono de uma das varinhas forçar uma luta entre elas, produzirá um efeito muito raro. Uma das varinhas forçará a outra a regurgitar os feitiços que realizou na ordem inversa, o mais recente primeiro, depois os que antecederam. O diretor olhou interrogativamente para Harry e o garoto confirmou com a cabeça. O que significa? Disse Dumbledore lentamente, seus olhos no rosto de Harry, que de alguma forma Cedrico deve ter aparecido. Harry tornou a confirmar. Diggory voltou à vida? Perguntou Sirius abruptamente. Nenhum feitiço pode ressuscitar os mortos, disse Dumbledore em tom sentencioso. Só o que pode ocorrer é uma espécie de eco inverso. Uma sombra do Cedrico vivente teria emergido da varinha. Estou certo, Harry? Então você vê que não é que o Harry, defendeu a Avada Kedavra com o Expelliarmus. Foi um fenômeno que aconteceu porque as varinhas ficaram ligadas e, independente do feitiço que o Harry tentasse usar ali, ia acontecer. Porém, nós vamos para a batalha final do último livro, onde o Harry usa um Expelliarmus, não está com a varinha que é a varinha gêmea da de Voldemort, o Voldemort tá com a varinha das varinhas e o Harry tá com a varinha que ele dominou, que era do Draco Malfoy. Nesse caso, os feitiços se chocam. Como que nesse caso ele defendeu o Avada Kedavra com o Expelliarmus? O estampido foi o de um tiro de canhão, e as chamas douradas que jorraram entre as duas, no centro absoluto do círculo que eles tinham descrito, marcaram o ponto em que os feitiços colidiram. Harry viu o jato verde da maldição de Voldemort ir de encontro ao seu próprio feitiço. Viu a varinha das varinhas voar para o alto, escura contra o nascente, girar pelo céu encantado como a cabeça de Nagini, girar pelo ar em direção ao senhor que se recusava a matar e que viera, enfim, tomar legitimamente posse dela. O que aconteceu aqui? Mais uma vez a gente leva em consideração todos os fatores Voldemort e Harry. E eu tenho certeza que alguém vai falar aqui: Ah, é o poder do protagonismo. Eu até concordaria, se isso não fosse completamente bem construído desde o momento em que o Harry foi atacado lá em Godric's Hollow quando era um bebê. Tudo isso foi meticulosamente construído. A relação, a ligação dele do Voldemort foi meticulosamente construída. Então tudo que acontece entre eles é completamente fora das regras. Não é uma coisa assim, o Harry é uma criança completamente que leva uma vida completamente normal e aí ele chega e destrói o vilão super fácil, até porque não destrói, não é assim que acontece. O Harry tem muita ajuda ao longo de sua jornada. Toda essa trajetória entre ele e Voldemort ali começou no momento em que o Voldemort começa a errar lá quando vai atacar o Harry em Godric's Hollow. Então, de fato, o que aconteceu? Naquele momento, o Voldemort estava usando a varinha das varinhas que pertencia ao Harry, mas pertencia a ele de uma forma que nunca pertenceu a nenhum outro bruxo. Nenhum outro mestre da varinha tinha aceitado a morte como o Harry aceitou, de se entregar antes lá na floresta, sem revidar, sem nada, e ainda assim sobreviver. Ele escolheu
a morte naquele momento para que os outros pudessem viver. Ele se sacrificou assim como sua mãe havia se sacrificado por ele. Então, juntando esses fatores, o Voldemort ter usado o sangue do Harry para retornar que continha a proteção da Lilian, o Harry sobreviver sem revidar ao Avada Kedavra mais uma vez, a varinha das varinhas ser do Harry, de uma forma que nunca foi de nenhum outro mestre, faz com que a varinha, em posse do Voldemort, se recuse a atacar o seu mestre que se recusava a matar, porque diante da morte o Harry se recusa a matar. Ele usa o Expelliarmus, e então os feitiços se chocam naquele momento, sim, mas novamente, não porque era o Expelliarmus, não é isso. Se fosse qualquer magia, a magia do Voldemort acaba ricocheteando porque a varinha das varinhas pertencia ao Harry e se negava a matar o seu mestre. Agora, por que não dá pra levar isso como exemplo? Vamos pegar o mesmo caso, um bruxo qualquer ali que vai duelar contra o Voldemort e usar um Expelliarmus, meu amigo, ia de arrasta, ia morrer, não ia acontecer nada. Aliás, a pessoa ia morrer, né? Não ia acontecer igual o Harry ali, porque toda essa ligação foi construída. Então, por isso que não tem como pegar e levar... Ah, não, mas o Harry defendeu com o Expelliarmus. Não é isso. Outro ponto que muita gente entende errado. Por que o Voldemort não tentou matar o Harry de qualquer outra forma? Por que ele foi usar o Avada Kedavra ali? Porque isso fez ele ter o corpo destruído. Inclusive, há uns anos atrás, tinha até a galera de um meme. Não sei se começou como um meme, ou se a pessoa que pensou isso deve ter pensado assim. Olha que furo. Era só o Voldemort pegar o bebê e jogar pela janela. Cara, vocês lembram o que acontece com o Quirrell, que era hospedeiro da alma do Voldemort e vai encostar no Harry lá em Pedra Filosofal? Ele morre em agonia, o seu corpo inteiro queima, borbulha, e ele é deixado lá pelo Voldemort pra morrer agonizando. Isso é por conta do sacrifício da Lilian. Do momento em que a Lilian se sacrificou, o Voldemort podia tentar bater com uma frigideira na cabeça do Harry, ele poderia pegar o Harry na mão e tacar, ele não ia conseguir fazer nenhum mal ao Harry por conta daquele sacrifício. Então, fosse com a Avada Kedavra, fosse com uma 38, fosse com qualquer coisa, ele não ia conseguir. Então, se o Voldemort tentasse encostar no Harry, primeiro que ele não faria isso, né? Já vai contra a construção do próprio personagem. O Voldemort repugnava tudo que era comum, tudo que era normal. Ele não usaria as mãos de uma forma comum e trouxa pra atacar o Harry. Ele usa a varinha, fazer uma magia ali que é letal, acabou e não tem resposta. Só que ele não fazia ideia, não imaginava que existia uma coisa mais forte, mais poderosa do que ele. Não é que a casa explodiu porque ele lançou uma Avada Kedavra no Harry. A Avada Kedavra não explode nada. Aquela explosão foi resultado do feitiço maligno atingindo o Harry protegido por um sacrifício tão forte da mãe do Harry, entendeu? Então qualquer coisa que o Voldemort tentasse fazer ali ia dar um resultado ruim pra ele. E isso nos leva ao último tópico do nosso episódio, que é como Harry virou o Horcrux do Voldemort, se pra se fazer Horcrux é necessário um ritual. Bom, no momento em que o Voldemort vai matar o Harry e o seu corpo é destruído, ele já tinha feito 5 Horcruxes, o que estava além de tudo que qualquer bruxo das trevas já tinha feito na história. Sua alma estava completamente instável e fragmentada. E antes mesmo de tentar atacar o Harry, ele tinha cometido 2 outros assassinatos, que são o do Tiago e da Lilian. Quando o corpo dele foi destruído, a parte principal da alma dele fugiu. Só que um fragmento se solta e prende no Harry, que era o único vivo ali. E como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Diferente de uma alma intacta, a alma do Voldemort, toda fragmentada ali, precisava de um receptáculo para sobreviver. Não a alma principal, mas as partes fragmentadas. A alma de uma pessoa comum, que nunca fragmentou a alma, nunca fez nada de errado, nunca matou, nunca fez, assim, nada que rompesse a alma, se o corpo é destruído, essa alma tá ali tranquila, ela não vai necessitar de nada para sobreviver, ela só vai pro além-vida e acabou. A alma do Voldemort fica presa à terra porque ele tinha feito Horcruxes. Então a parte principal tá presa à terra e o fragmento também. E aí, pra sobreviver, o fragmento faz o quê? Se prende na única criatura viva. Porque quando ele fazia Horcrux, tem todo o ritual, né? O ritual a gente desconhece, mas parte do ritual é o assassinato de alguém. Só que a Horcrux não é feita na hora do assassinato. Ela é feita depois. O assassinato, ele é parte do processo. Então a alma tá rompida, mas aquela parte que tá fragmentada tá dentro do corpo do Voldemort. Ela só é passada pra Horcrux quando ele faz o ritual, quando ele faz a magia, quando ele faz o feitiço que requer o assassinato. E aí ele vai lá e voluntariamente coloca a alma naquele pedaço e deixa ali guardado onde ele quiser. Como o seu corpo tinha sido destruído, a sua alma estava presa à terra, o fragmento preso à terra, o fragmento precisava sobreviver de alguma forma e ele se prende ao Harry e por isso o Harry se
torna uma Horcrux involuntária. Então, não precisava do Voldemort fazer um ritual. É um fenômeno, é uma coisa raríssima, o único caso conhecido, mas aconteceu. Então, a alma se prende no Harry por causa disso, não precisa do ritual. Quer dizer que o Harry não é o Horcrux? O Harry é o Horcrux. Ele literalmente é o Horcrux. Pelo menos era, até o momento em que o Voldemort destrói a parte da sua alma que vivia dentro do Harry. Ele era um receptáculo para um pedaço da alma do Voldemort. O Quirrell foi uma Horcrux temporária. Os animais que o Voldemort possuíam eram Horcruxes temporárias, da alma matriz dele, da alma original dele. Agora, o Harry foi essa Horcrux justamente por essa junção de fatores. Por escolhas do Voldemort, por já ter feito Horcrux, já ter a alma dividida, fragmentada, instável, esse pedaço se prende ao Harry. É assim que acontece. Não quer dizer que o Harry não é um Horcrux, não quer dizer que o Voldemort precisava ter feito um ritual, não é. Tinha alguma coisa que eu falei nesse episódio que você tinha entendido errado? Comenta aqui que eu quero saber. E se tiver alguma outra coisa que você entendeu em Harry Potter e talvez não seja muito isso, comenta aqui também que quem sabe eu trago para um próximo episódio desse quadro aqui, porque sempre acaba surgindo, toda vez que eu faço esse episódio aqui, desse quadro, sempre acaba surgindo novas interpretações que as pessoas tiveram sobre a história de Harry Potter, que cabem em um episódio aqui explicando realmente o que aconteceu. Se você não assistiu aos outros, eu recomendo, eles estão aqui na playlist, nos cards. Muito obrigado por assistir esse episódio, a gente se vê num próximo e até lá, mal feito feito.